Eu não sei o que ela esperava daquilo. Mas ela foi desmentida, assim, publicamente. A credibilidade foi jogada no lixo. A carreira dela, eu vejo que ela jogou fora. Porque quem que vai querer uma bomba relógio dessa dentro da emissora? Giovana e Cris comentam sobre o polêmico caso envolvendo Juliana, Danilo Gentili e Otávio Mesquita. Juliana diz que outras vítimas procuraram seu advogado após o caso viralizar. Comenta aí sua opinião, deixe seu like e compartilhe. Vamos lá. Então, no depoimento na delegacia, ela afirma que mais 2 mulheres entraram em contato com ela alegando terem sofrido assédio sexual do apresentador. E aí, o que acontece? O advogado dele declarou que a defesa não tem ciência de qualquer nova manifestação formal envolvendo outras pessoas ou relatos. Aí tá, né, um fala uma coisa, o outro fala outra. O Otávio nega as acusações, abre aspas. Vale destacar que a abertura do inquérito não significa a formalização de uma denúncia, mas sim o início da investigação dos fatos, afirmou a defesa. Ao final dessa etapa, após ouvidas todas as partes, caberá ao Ministério Público decidir se há base legal para prosseguir com o caso. Enquanto isso, o advogado da Juliana disse que outras mulheres os procuraram após o caso vir à tona. Aí ele diz o seguinte: em 2 casos, os relatos nos pareceram muito consistentes, informamos o delegado. Em ambos os modus operandi é bastante similar ao que ocorreu com a Juliana Oliveira. Não, mas só se foi ao vivo também e... Ao vivo não, só se foi num programa também, né? Porque aí ele já fez 300 programas. É isso que eu acho complicado. A pessoa ficar falando, ficar jogando esses espantalhos na mídia, sabe? Ai, eu tô aqui com mais 2 vítimas, tá, mas prestou depoimento, abriu o boletim de ocorrência, alguma coisa oficial? Não. Então... É complicado, né? Só uma Quais são palavra as contra provas? outra, né? Aí fica uma palavra contra a outra e fica um negócio ocorrendo na mídia, sendo que isso é um caso criminal que deveria ocorrer ali no âmbito jurídico, com investigação e etc., com provas. E aqui na matéria diz que essas 2 mulheres teriam sofrido assédio. É esse termo que está sendo usado aqui. Assédio seria, então, empregadas dele? Porque assédio é quando um superior dá em cima da pessoa que está abaixo dele ali no nível hierárquico de uma empresa. Deixa eu pegar aqui só pra não falar besteira. Eu não sabia disso. Qual que é a definição do assédio sexual? O complicado disso é que a gente não tem quem são essas mulheres ou se isso realmente aconteceu, né? Porque é ela e o advogado dela falando isso. A defesa disse que não tem ciência disso até agora. Então... A lei prevê pena de reclusão de 1 a 5 anos para quem constrange alguém com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual, se aproveitando da sua posição hierárquica ou ascendência no trabalho. Então... Aqui, ó. Após o depoimento dela, ela também rebateu o Danilo Gentili, afirmando que ele só postou parte do áudio nas redes sociais. Ela ressaltou que não recebeu ajuda do SBT e afirmou novamente que tem outros relatos contra o Mesquita. Eu mantenho a minha teoria de que ela vai tentar uma indenização pelo SBT, pelo fato de ela ter sido demitida, e ela vai falar que ela foi demitida por ter feito uma denúncia. Então, ao invés da empresa dar um respaldo a ela, demitiu. Então, eu acredito que é essa a saída ali, porque, como a gente já falou várias vezes aqui, né, o crime já prescreveu, o crime de estupro. Então não teria muito mais o que discutir. Tudo bem que a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, né, aqui no Brasil, onde parece que cada um interpreta a lei da forma que quer. Sim. Mas a lei, né, pelo ordenamento jurídico que temos hoje, ela não retroage para desfavorecer uma das partes. E nesse caso ela não iria retroagir e já prescreveu esse crime. Esse suposto crime que o Otávio Mesquita teria cometido contra a Juliana Oliveira. Fora que esse áudio aí do Danilo Gentili, ele trouxe à luz muita coisa, né? E aí é mais uma vez, fica a palavra de um contra o outro, porque segundo ela o áudio não tá completo, ele mostrou só uma parte. E aí ela disse ainda que ela tá ciente dos ataques que ela tá recebendo e que tá usando medicamentos por conta de toda essa polêmica. Ela diz o seguinte: estou tomando remédio, a cabeça não está legal, estou mexendo com gente grande, as pedradas virão de todos os lados. Mas quem decidiu vir a público e falar Tudo bem, quando ela denunciou, as pessoas já ficaram com o pé atrás com ela, porque tem um evento ao vivo, tem um evento gravado no YouTube pra gente assistir. Aí muita gente interpretou que não houve nada demais. Tudo bem, tiveram pessoas que ficaram a favor dela e outras contra.
O problema de tudo isso, que ela teve a credibilidade dela ainda mais afetada, foi quando ela decidiu vir a público, postar um pronunciamento no Instagram falando uma mentira, dando a entender que o Danilo Gentili não teria ajudado por sua cor de pele e por sua situação financeira. Depois Danilo Gentili vem e desmascara tudo isso. Mostra que ele se preocupou com ela, deu o apoio necessário, queria denunciar na delegacia, ela não quis. Então, assim, os ataques que ela tem recebido são fruto ali do posicionamento dela no Instagram, principalmente. Porque antes de ela falar no Instagram, ela já vinha recebendo alguns ataques, mas era muito menos. Ainda a gente dava a chance ali da dúvida, Sim. qual era a intenção dela com tudo isso. Mas depois desse pronunciamento dela, e o Danilo rebate tudo isso com a verdade, expondo áudios e etc., aí não tem mais como, né? E o Otávio Mesquita tá pedindo indenização agora, né? Aqui, segundo a matéria ainda do UOL, diz que essa denúncia formal foi protocolada em março no Ministério Público. E aí o Ministério Público solicitou a abertura do inquérito e tudo mais. O pedido foi acatado na semana passada pelo 7º Distrito Policial de Osasco. E o advogado dela disse o seguinte: o delegado tem 30 dias para concluir o inquérito. Nós vamos indicar, do nosso ponto de vista, algumas provas que podem corroborar com coisas que apareceram após a denúncia feita ao Ministério Público. As provas são robustas e a pena pode chegar a 10 anos de prisão. Já estão falando em pena? É complicado, hein? Vamos ver. A gente tem que esperar 30 dias, então? Menos agora, porque já passou uma semana, né? Eu acho que quando chegar isso, se chegar na mão do juiz, o juiz vai... o crime tá prescrito, tchau. Eu acho que vai ser isso. De acordo até com o que eu conversei com a advogada que eu tenho contato e tal, seria isso. É assim, é aquilo que eu falei, né? Em nenhum momento o Danilo Gentili invalidou a sensação dela de ter se sentido assediada, de ter sentido... assediada, vou usar a palavra assediada. Ter sentido assediada e etc. naquela situação, incomodada, importunada sexualmente. Eu também não tiro isso, ela pode ter sentido, enfim. Mas a questão é, ela veio denunciar 10 anos depois, né? É muito complicado isso. Vamos esperar agora. E aí o Otávio Mesquita tá pedindo indenização, que é o que vai acontecer, né? Você faz uma acusação dessa. Isso aí não... E hoje em dia, essa questão, hoje em dia já tá muito malhado. Essa questão de falsas acusações, não tô falando que é o caso dela e tal, enfim, não vou entrar no mérito aqui da questão, a Juliana já falou muito sobre esse assunto, mas assim, essa questão de a pessoa alegar uma coisa e depois vir provas contra o que a suposta vítima tá alegando, já tá muito malhado aqui, as pessoas já estão ligadas. E isso é ruim para verdadeiras vítimas. Sim. Porque uma verdadeira vítima que vier a público denunciar, ela vai ser desacreditada exatamente pela quantidade de mulheres que vieram denunciar crimes que não aconteceram. Fizeram falsas denúncias. A gente tem vários exemplos. Vocês sabem quais são. Eu não vou ficar aqui repetindo, mas... E é muito triste quando isso acontece, né? Por causa de casos assim. É horrível, é horrível. Porque aí fica todo mundo em cima igual um abutre. Tipo, prova, você tem vídeo? Cadê o vídeo? Aí, tipo, aparece uma mulher sangrando. E daí? Foi sem querer. Não. Porque já tá no senso ali das pessoas... tantos casos desses de falsas acusações que as pessoas já estão sem saco. Surge alguém na mídia, olha lá, mais uma. Mais uma querendo tirar vantagem. Mas é isso muito que triste. Eu sempre falei, né, quando eu toquei nesses assuntos de caso Márcio Smelling, caso Mari Ferrer, caso Neymar com a Nájila. Essa é a grande questão. Muitas pessoas vinham pra mim e falavam assim, você fica defendendo o homem. Primeiro, eu não tô defendendo. Eu tô trazendo a verdade dos fatos. Sim. É sempre um time de futebol. Não tô torcendo pra um lado ou pro outro. Não tô torcendo pra nenhum dos lados, até porque não os conheço. Nem um lado, nem o outro. Eu estou aqui querendo apurar a verdade. Porque eu não quero ser manipulada pelo que o jornalista da mídia tal acha do caso. Sim. Então eu sei que a mídia X, ela vai trazer a visão do jornalista, de quem tá escrevendo a matéria. Eu não quero saber a opinião dele. Que tá nessa indústria há muito tempo, que é amigo da pessoa. Muitos recebem pra publicar exatamente aquilo que é publicado. Então eu quero saber a verdade, eu não quero ser enganada. E eu trazendo a verdade, trazendo para o público a verdade, fica a critério de cada um decidir em quem acredita e em quem não acredita. E essa sempre foi sempre a questão que eu bati ali.
E as outras pessoas, e as outras mulheres que de fato são vítimas, elas serão desacreditadas, porque isso tá acontecendo muito. Sim. Muitas falsas denúncias estão acontecendo. Antes, eu tinha uma visão assim, fulana denunciou, ela deve ter razão. Todos os casos de falsa acusação que eu cobri no meu canal, antes de eu começar a cobertura, eu acreditava na pessoa que tava acusando. Uhum. Porque geralmente quando uma pessoa vai na delegacia, se dispõe a denunciar, Sim. você vai duvidar, vai falar, a pessoa não vai se colocar numa situação horrível dessa à toa. Entendeu? Não, Sim. a pessoa tem que ser muito maquiavélica pra conseguir fazer um plano macabro desse, que ela se coloca dentro de uma delegacia, faz uma denúncia, entra com o advogado, toda essa questão. Aí a gente pega pessoas que fazem, que são capazes disso. Aí você começa a pensar, então eu não vou mais poder acreditar em quem tá acusando logo de cara. Uhum. E eu, assim, como pessoa leiga, não sou uma pessoa da área do direito, isso eu falo até antes de eu ter canal. Sempre quando eu vi, eu acreditava. Mas depois de tantos casos, hoje em dia eu já fico mais assim, vamos esperar, vamos aguardar, vamos ver dos dois lados, que é a forma mais sensata de você ver uma situação, na verdade. E ao longo do mês, quando a gente foi cobrindo esse caso, alguns vídeos nossos viralizaram, outros não, mas as pessoas, tipo, muita gente ficou muito brava com a gente, falando, vocês estão passando pano e tal. Só que, gente, é um caso de uma acusação muito séria. Aí eu falo uma bobagem aqui, é a minha cara que tá aqui falando um puta absurdo, aí na outra semana tem um desfecho X, e eu fico como aqui? Capaz de eu ainda ser processada porque eu falei alguma coisa da pessoa. Tem não vou falar. Tem casos que a gente tem que nos ater ao que tem de informação e não dar a nossa opinião. Eu não vou ficar... E aí? Aí a justiça depois fala outra coisa, a gente fica como? E se vem uma prova aí que de fato teve uma outra situação que nem veio a público ainda, que tá na denúncia, sabe? Sim. A gente não sabe. E é um caso sério. Eu, apesar de estar aqui, eu não tenho muito tempo de fazendo um trabalho assim, muito menos fiz jornalismo. Jornalista investigativa. Não sou uma jornalista investigativa. Eu tento respeitar o caso e o nível sério da acusação. Direto a gente pega umas matérias mais leves, a gente faz piadinha, a gente fica brincando, mas quando é um assunto sério eu tento dar uma segurada e eu não vou... eu não quero ser irresponsável na opinião que eu vou dar. Não, e você tem o direito de ter sua opinião também, independente do que o chat vai achar, do que os comentários vão dizer. Você tem o direito de ter sua opinião, você tem o direito de ter dúvidas, isso aí as pessoas são muito emocionadas, né? Ai, quer que fique do lado, igual como se fosse realmente um time de futebol, e não é bem por aí, né? O Danilo colocou o lado dele muito bem ali, né? Sim. Falou que o Otávio Mesquita era um chato, insuportável e mostrou a mentira da Juliana. Sim. Então ele não ficou nenhum dos lados. E quem assiste TV sabe que ele é um xaropinho mesmo. E quantas vezes a gente viu já ele aparecendo no Pânico, na época de ouro lá do Pânico na TV. Ele era um xarope, chato pra caramba mesmo, o Otávio Mesquita. Agora, pessoa inconveniente. Uma coisa é ele ser chato e inconveniente, outra coisa é ele assediar alguém. São coisas muito diferentes. Sim. Então agora... Se a brincadeira tivesse sido comigo, eu não teria gostado, sinceramente. Eu não faço a menor ideia como eu teria reagido numa situação Eu também não faço ideia. Eu sei que eu não teria gostado. Agora, eu estou falando de mim. Eu não sei o que eles... Se eles combinaram alguma coisa nos bastidores. Otávio Mesquita disse que sim, Juliana disse que não. O fato é que a minha conclusão aqui é que a Juliana, ela manchou um pouco ali a credibilidade dela ao mentir. Ela mentiu. E assim, uma coisa que eu não entendo é porque ela colocou o Danilo na história desse jeito e meio que se colocou contra ele. Um ficou contra o outro. Seria muito mais inteligente ela ter o apoio ainda dele agora, que provavelmente, se duvidar, ele iria apoiar ainda na acusação se ela precisasse, se ela não tivesse jogado o nome dele assim na roda, como se tipo, eu sou negra, Dani Calabresa é loira, e, sabe, uma coisa nada a ver. Contanto que no próprio vídeo do Léo Lins, o Léo Lins também não está contra ela. Ele não descredibiliza o sentimento dela, em nenhum momento. Até agora, todo mundo da equipe do The Noite que se pronunciou, ninguém descredibilizou o que ela sente, o que ela sentiu e tudo mais. Eu não entendi por que ela se colocou contra essas pessoas. Ela perdeu o suporte de todo mundo, assim. Por isso que muita gente falou que ela cuspiu no prato e que comeu, né? Na pessoa que deu emprego pra ela, que foi o Danilo Gentili, esteve ao lado dela. A gente ouviu aquela conversa telefônica que o Danilo Gentili teve... Deus iluminou a mente desse homem. Só pode. Pra ele ter gravado, né? Quando, na minha vida, eu ia falar, vou gravar essa ligação aqui. Nunca que eu ia pensar nisso.
Nossa, ele teve uma presença ali de espírito muito forte, de ele ter gravado essa conversa e ter guardado, que ele poderia ter excluído. Ela já foi demitida da SBT, acabou tudo isso aqui, poderia ter excluído. Exato. Não, ele manteve tudo aquilo e precisou, foi necessário, porque hoje o Danilo ia ser visto como um racista. E as pessoas já detestam muito ele na Já internet. exatamente, pelos posicionamentos políticos que ele tem, Sim. bem fortes. Então, assim, a turma que já é contra esses posicionamentos, que já não gostam dele, ia usar muito isso contra ele. Ele ia estar muito Então, ferrado. vocês têm noção de uma acusação dessa que foi feita, de que o Danilo Gentili não teria ajudado pela cor da pele dela? Eu não digo nem pela questão financeira, porque você ter algum preconceito com questão financeira não é crime. Agora, com a cor da pele é. Sim. É crime aqui no país. Uhum. E aí ela coloca isso na mesa como se não... Eu não sei o que ela esperava daquilo. Mas ela foi desmentida, assim... publicamente, a credibilidade foi jogada no lixo, a carreira dela, eu vejo que ela jogou fora, porque quem que vai querer uma bomba relógio dessa dentro da emissora? Uhum. Foi o que a gente comentou da outra vez. E todo mundo que se pronunciou apontou a mesma coisa, que isso aconteceu logo depois de uma mente ser corroída pela militância.